Desde que o mundo é mundo, conflitos são uma realidade da humanidade. Dos primórdios da nossa civilização, há menção de conflitos armados. Vale lembrar a icônica e trágica cena onde um irmão enciumado resolve acabar com a vida do outro. Por todos os povos e épocas há histórias de conflitos armados, onde há sempre um conflito de interesses por trás que movem as peças no tabuleiro a fim de conquistar os seus objetivos. Nomes se destacam nessa arte do combate. Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Gengis Khan e muitos outros são conhecidos por expandirem seus impérios e conquistar seus objetivos. Mas o mundo evoluiu e essa lógica não impera mais sobre nossa sociedade moderna, certo? Errado. O ano é 2022 e vivemos uma guerra declarada entre dois países. Rússia e Ucrânia estão em um fronte de batalha. Um país inteiro já foi devastado e esse conflito parece não estar perto de terminar. Mas além dessa guerra declarada, há também uma tensão. Há movimentações e exercícios militares do exército chinês próximo a Taiwan. Especialistas apontam que é só uma questão de tempo para essa guerra estourar. O quando é uma incógnita, mas as chances disso acontecer são altíssimas. E o que isso tem a ver conosco? Como isso poderá afetar os negócios em todo o mundo? É possível tirar algum proveito de situações como esta? Fique conosco, porque é sobre isso que falaremos neste vídeo. A Guerra Civil Chinesa teve início em 1925, quando Chiang Kai-shek assume o Partido Nacionalista e dá início ao conflito contra os comunistas. Em 1937, o Japão declara guerra contra a China e com isso há uma pausa na Guerra Civil. Quando, em 1945, o Japão é derrotado, a Guerra Civil Chinesa retoma com força total e em 1949, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, vence o embate e funda a República Popular da China em 1 de outubro de 1949. Com isso, o líder do Partido Nacionalista Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Taiwan juntamente com o seu Estado-Maior e mais 2 milhões de chineses, formando assim a China nacionalista. A ilha fica a 130 quilômetros da costa da China continental. Essa divisão ilustra bem a Guerra Fria, que era encabeçada pela União Soviética do lado dos comunistas e Estados Unidos representando os capitalistas. Conflitos já foram travados no passado e, ao que parece, ainda veremos outro conflito por esses dois países. Por um lado, Taiwan, que quer continuar livre e independente como nação, e do outro a China, que considera que Taiwan é parte do seu território. Dificilmente essa situação vai se resolver pacificamente. Exercícios militares por parte da China no Estreito de Taiwan têm preocupado analistas do mundo inteiro e criando uma tensão cada vez mais crescente. Não é a primeira vez que esses exercícios acontecem. Em 1996, a China também realizou alguns exercícios militares no Estreito de Taiwan, e o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos autorizou o envio de 2 porta-aviões para conter as iniciativas chinesas. Como uma ilha que já foi menosprezada pelos imperadores chineses do passado, chegando a ser chamada de bola de lama inútil, sem recursos naturais e pobre, se tornou uma potência tecnológica. Hoje, com a economia consolidada e 24 milhões de taiwaneses pesquisando sobre o assunto de Taiwan, encontramos na literatura a respeito desse assunto algo que chama a atenção. Os livros chamam esse avanço de milagre econômico taiwanês. Educação de ponta, abertura de multinacionais voltadas para exportação, planejamento, o próprio governo decidiu transformar o país em uma potência na produção de computadores, e apoio a pequenas e médias empresas foram os pilares que mudaram a economia do país. Desse contexto, nasce a maior empresa de semicondutores do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, que controla metade da produção mundial de semicondutores. Fabrica chips e componentes de ultíssima geração que são utilizados na fabricação de diversos produtos que envolvem tecnologia, como smartphones, computadores, videogames, televisores, carros, mísseis, eletrodomésticos, máquinas para indústria e etc. São muitas as aplicações para os semicondutores. E dominar esse setor é dominar um setor estratégico que tem uma cadeia de produção complexa. Empresas como Apple e Nvidia são clientes da TSMC para se ter uma ideia da qualidade dos semicondutores e chips produzidos por ela. A TSMC está em processo de construção de uma fábrica que será responsável por construir chips de 3 nanômetros. Para se ter dimensão do quanto essa fabricação é sofisticada, a Intel, gigante que fabrica processadores, está travada nos 10 nanômetros. Enquanto a concorrente AMD fabrica seus chips em 7 nanômetros.
Na prática, quanto menor forem os nanômetros, mais transistores é possível colocar no chip, fazendo-o ter menor consumo de energia e por consequência esquentar menos, levando o chip a ter mais desempenho. A própria Intel tem planos de terceirizar parte da sua produção para a TSMC em 2023. Taiwan vive uma ameaça permanente de invasão chinesa, e o que pode acelerar ainda mais essa ofensiva, sem dúvida nenhuma, é a TSMC, uma vez que a tecnologia de ponta produzida aqui é muito disputada por Pequim e Washington. Porém, a TSMC está construindo uma fábrica em solo americano. Essa fábrica será sediada no Arizona e deve ser concluída em 2024. Essa fábrica, inclusive, é responsável pela produção de chips sofisticados, enquanto as duas fábricas localizadas na China são de menor sofisticação. E não para por aqui, a empresa já possui wafers na costa leste dos Estados Unidos. Há centros de pesquisas no Texas que são da TSMC, fora o documento aprovado pelo Congresso americano no valor total de 52 bilhões de dólares para promover novas fábricas em seu território. Uma possível invasão chinesa em território taiwanês certamente faria com que os chineses corressem para tomar a fábrica, e o chefe da TSMC, Mike Liu, já disse: ninguém pode controlar a TSMC pela força, o que claramente faz alusão à falta de liberdade de se desenvolver em países onde a economia é estatizada. E disse mais: em caso de invasão, ele afirma que a fábrica não estaria mais operacional, e o motivo são instalações de produção muito sofisticadas que dependem de conexões em tempo real com o mundo exterior, com a Europa, Japão e Estados Unidos. Para se ter uma noção da potência tecnológica criada na ilha, empresas como Asus, Acer, Bank, D-Link, Foxlink, Realtek, MSI, Gigabyte Technology, AOC, BioStar, Cooler Master, HTC, dentre outras, além da própria TSMC, são exemplos de empresas que foram fundadas em Taiwan e hoje são referência no mundo todo pela qualidade dos equipamentos produzidos. O interesse da China em Taiwan vai muito além dos semicondutores e sua economia. A ilha está situada em um local estratégico. Dando uma olhada no mapa, vemos que se Taiwan se mantém independente em um possível cerco contra a China, ela praticamente perde o acesso ao mar, uma vez que mais acima, ao norte, tem as ilhas japonesas, e mais ao sul temos as Filipinas. Taiwan fica bem no meio, e controlar Taiwan é garantir um acesso ao mar. Isso de um ponto de vista, seja militar ou econômico, tem muita importância. Militar porque todo o aparato militar que trafega via mar é gigantesco, navios, porta-aviões, fragatas, submarinos e etc. E sem essa força disponível é uma grande perda, nesse caso para a China. Econômico porque 95% de tudo que é comercializado no mundo trafega via mar através de navios, e não ter acesso ao mar é não conseguir escoar toda a produção do comércio chinês, o que seria um baque gigantesco para sua economia. Somando isso a um mundo cada vez mais dependente de tecnologia, onde os semicondutores são a base para a construção de praticamente tudo que envolve tecnologia, e também por ser Taiwan quem domina essa produção mundial, fazem desse país um verdadeiro tesouro para a China. A visita de Nancy Pelosi à ilha de Taiwan, primeira visita de uma alta autoridade em 25 anos, deixou o clima ainda mais tenso entre China e Estados Unidos. Pelosi, que é presidente da Câmara dos Estados Unidos, chegou em Taiwan no dia 2 de agosto de 2022 e as autoridades chinesas classificaram essa ação como uma provocação americana, uma vez que Taiwan é considerada pela China continental uma província. Apenas 7 países no mundo consideram Taiwan um país independente e os Estados Unidos não estão entre os 7. Afinal de contas, o que a Pelosi foi fazer em Taiwan? Disse a própria Pelosi em seu Twitter: a visita de nossa delegação a Taiwan honra um compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar vibrante democracia em Taiwan. Nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam nosso apoio ao nosso parceiro e promovem nossos interesses compartilhados, incluindo um avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. Após a chegada de Pelosi, os militares chineses anunciaram exercícios em Taiwan que chamam de operações militares direcionadas para neutralizar a situação. Antes da visita, os americanos estariam movendo equipamentos, porta-aviões e grandes aviões mais perto de Taiwan. E depois da visita, 2 navios de guerra foram vistos em águas internacionais no Estreito de Taiwan. Especialistas criaram um conceito para definir a situação de Taiwan perante o mundo. Taiwan possui um escudo de silício, não que literalmente exista um escudo em algum lugar, mas é um conceito que foi formado mostrando que a importância dos semicondutores produzidos por Taiwan, que em sua maior parte é fabricada pelo silício, impedem uma ação contra o país.
Se colocarmos um chip ou um semicondutor na porta da nossa casa, ele não nos defenderia nem mesmo de um ataque de um chihuahua. Porém, tem impedido que o país seja invadido por um exército inteiro, mostrando a eficácia desse escudo. Além do ataque ser bastante custoso do ponto de vista bélico, a China ainda precisa levar em consideração uma possível e muito provável ação americana para defender a ilha. Somando isso, até que a China pudesse de fato ter o controle das fábricas e pudessem realmente utilizar os chips e semicondutores, levaria tempo. E uma parada na produção desses produtos seria desastrosa para sua economia. Vale frisar que o prejuízo não seria só para a China em caso de invasão, e sim para o mundo inteiro. A China teria que se preparar muito bem para as consequências. Sanções poderosíssimas poderiam ser aplicadas ao país, prejudicando e muito sua economia em caso de guerra. Se há um setor que sofre hoje com a falta dos semicondutores e chips, certamente é a indústria automotiva. Podemos dizer que essa crise é, em parte, um ensaio da crise que poderia acontecer se a China entrasse em guerra com Taiwan e a produção da ilha parasse. Isso porque, depois da pandemia do Covid-19, a indústria automobilística diminuiu drasticamente a produção dos carros, e a crescente onda de pessoas trabalhando em home office fez com que os chips fossem redirecionados para esse setor. Com a pandemia já mais controlada, as indústrias automobilísticas estão querendo voltar à produção normal, porém esbarram na falta dos semicondutores no mundo. Temos um clássico problema de oferta e demanda. Márcio Kanamura, da KPMG, disse: os semicondutores são a base do mundo moderno e representam o componente mais importante da economia global conectada. Os problemas decorrentes da sua escassez têm impactos diferentes em cada tecnologia, mercado, setor, país e no ecossistema em geral. Apesar da indústria automobilística ser gigante, ela representa apenas 8% do faturamento da indústria dos semicondutores. Qual é o resultado disso? Espera e mais espera para comprar um carro novo, literalmente falando. Há filas de espera para adquirir um automóvel novo, e não é só isso, os preços também subiram e muito. Se você estava para comprar um carro novo antes da pandemia e resolveu esperar um pouco, provavelmente terá que juntar mais dinheiro, porque aquela grana já não compra aquele tão desejado automóvel. E não para por aqui. Pela falta de chip, as montadoras de carro estão produzindo carros com menos funções por não haver chips. De quebra, os carros ainda vêm capados. Para se ter uma ideia, no final dos anos 80, cada carro tinha de 10 a 15 chips. Hoje, um carro moderno pode chegar a impressionantes 1.400 chips. E por que desse aumento? Cada funcionalidade, vidro elétrico, trava automática, retrovisores elétricos, injeção eletrônica, sensores e câmeras de estacionamento, câmbio automático, painel, som e ar-condicionado. Quanto mais funções o carro tiver, mais chips ele terá. Imagine então quando os carros elétricos forem o padrão do mercado. Haverá ainda mais dependência desses semicondutores. Podemos dizer que, se houver alguma tecnologia a ser inventada no futuro para adicionar uma nova função nos carros, certamente ela dependerá dos semicondutores e chips para funcionar. Por isso, eles são a base para praticamente tudo que for tecnológico. Agora imagina se realmente a China partir para a guerra contra Taiwan e esse importantíssimo mercado de semicondutores parar. As consequências seriam desastrosas para todo mundo, inclusive para a própria China. É claro que os líderes chineses sabem disso, mas eles esperam obter alguma vantagem que justifique o risco de causar uma guerra. Ela pagaria muito caro para anexar em definitivo esse território, isso porque o mercado chinês é extremamente dependente desse setor para se manter. Uma parada definitiva de uma indústria do porte da TSMC causaria paralisação em diversos setores do mundo em um curto espaço de tempo. Lembrando que Taiwan não é só a TSMC, há ainda diversas outras empresas que fornecem produtos já manufaturados de tecnologia, como listamos. Veríamos o preço de praticamente tudo e não somente dos carros disparar. Smartphones, computadores, eletrônicos em geral, bens de consumo, energia, medicina, transportes e por aí vai. Seria um verdadeiro colapso em diversos setores do mundo e poderíamos ver uma crise sem precedentes. Com toda certeza isso nos afetaria diretamente e o pior de tudo, não temos o que fazer diante da situação. Não há como evitar que aconteça. Com o mundo globalizado e cada vez mais os países sendo interdependentes uns dos outros, uma quebra em um setor primordial como este acaba de certa forma afetando todo o planeta. Mas é claro que podemos ter alguns posicionamentos que não nos afetem tanto. Lembrem-se do caso dos Estados Unidos.
Eles se tornaram uma potência após a Segunda Guerra Mundial, enquanto o restante do mundo estava em escombros. Sabemos que o mundo mudou e toda a lógica de sua funcionalidade também, e com isso queremos dizer que é possível, mesmo diante de grandes crises, não afundar junto ou até melhor, dá até para crescer. É normal que setores entrem em colapso, mas necessariamente outros vão surgir e com o surgimento de novas demandas, quem estiver apto para atendê-las pode sair na frente e ser competitivo. E você, acha que a China realmente vai atacar Taiwan? Deixa nos comentários a sua opinião, ela é essencial para que o nosso trabalho tenha continuidade. E se o nosso conteúdo te despertou algum interesse em saber mais sobre tecnologias e as suas aplicações no mundo dos negócios, considere se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a informação seja compartilhada. Por hoje é só e até o próximo vídeo.